Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, esse que vos fala é Fernando, João Fernando, e hoje vim aqui trazer uma breve pregação para vocês que eu estudei aqui e pretendo levar para os cultos. Aí mesmo onde você está, peço que abra a sua Bíblia em João, capítulo 12, e o verso 21, que diz, para sermos rápidos, diz assim: eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. No mesmo capítulo, quero que vocês vão no verso 50, não, no verso 48, ou melhor, né, verso 48, que diz assim, para sermos rápidos: quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessas pessoas no último dia. No mesmo capítulo e versículo um pouco mais à frente, quero que você olhe para ler o verso 50, que diz assim: e eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. E que eu digo, e o que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Para iniciarmos, quero que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. A Bíblia, que é o caminho para você se conduzir na mensagem, caminho para você entender a mensagem, porque a palavra que eu quero trazer de reflexão para os irmãos vai ser verso após verso. Então vamos começar com uma oração. Aí onde você está mesmo, feche seus olhos e fale assim comigo, faça a sua oração comigo. Seu Deus eterno Pai, ó Senhor amado, Salvador Jesus Cristo, meu Deus, estamos aqui diante dessa mensagem, diante dessa palavra. Senhor Pai, te pedimos para que o Senhor abra minha mente, para que eu possa transmitir a tua palavra para os teus irmãos na internet, meu Deus. Senhor e eterno Pai, graças te damos pelo dia que o Senhor me deu, que o seu dia pelo que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, amado Salvador Jesus Cristo, meu Deus, abençoa as pessoas que estão escutando essa transmissão, para que elas possam ser iluminadas pelo teu caminho, pela tua palavra, Pai. Senhor, guia os caminhos dos que estão perdidos e ajuda a eles a chegar no céu. Senhor, é isso que nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor pode cumprir. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de textos e mais textos, que é a Bíblia. Eu gostaria bastante de colocar um tema sobre essa mensagem, sobre esses textos que eu acabei de ler com os senhores. E o tema que eu tenho para dar nessa mensagem é a palavra que julga ou o poder da palavra de Deus. Primeiro nós introduzimos olhando o contexto da história, o contexto que a Bíblia fala. O capítulo 12 vai falar, se você voltar um pouco mais, vai falar de Jesus em Betânia. Jesus, após a morte de Lázaro, após o plano de que Lázaro morreu, no verso 11, quando Lázaro morre. Mas eu não vou focar nessa história, não é esse conteúdo que eu quero trazer para os senhores. Enfim, Lázaro morre, ressuscita, Jesus chora, e depois disso, Jesus vai para Betânia. E do verso 13 em diante, é uma história muito constante,
nós podemos aprender todos os dias, cada dia em nossa vida, cada dia na nossa palavra. Nós acabamos se deparando no verso 20, que é onde eu quero começar. Que ele fala assim: entre o povo que tinha ido para Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns não judeus. Pelo que nós entendemos pelo texto, é que o povo de Jerusalém, que era o povo judeu, o povo de Israel, no caso, estava fazendo uma festa, vamos dizer assim, né? E dentro dessa festa chegou alguns não judeus. Irmão Fernando, o que é não judeu? É o povo que nasceu fora de Jerusalém. O povo que nasceu fora de Jerusalém, fora da cidade. E pelo texto que nós lemos no verso 21, os irmãos, ou melhor, eles são não judeus que entraram na festa onde tem judeus, onde tem pessoas de Deus. E a primeira coisa que eu quero transmitir para os irmãos com essa mensagem é que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Todos que estão aqui, todos que estão por lá, têm o Evangelho. E esses homens, vamos dizer assim, eles não eram cristãos, não conheciam a Jesus, não sabiam dos seus milagres. E eles chegaram até uma festa onde Jesus estava. E o interessante é que eles tiveram o ato de querer conhecer Jesus, querer ver Jesus. No verso 21, eles eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Uma palavra bastante lícita, bastante clara, para nós entendermos que esses homens que não conheciam Jesus, esses homens que não conheciam a palavra, decidiram tomar uma atitude, que é uma coisa que pessoas hoje em dia não fazem. Pessoas crentes hoje em dia não buscam. Essas pessoas esquecem que elas têm a oração para conhecer Jesus. As pessoas se esquecem que elas têm a oração para pedir a Jesus. E nisso eu quero falar para os irmãos que para ver Jesus, às vezes temos que ter ajuda. Eles não foram diretamente a Jesus, como diz no texto. Eles procuraram Felipe e logo a mais à frente eles procuram André, dois discípulos de Cristo, dois discípulos de Jesus. Eles pediram para eles, falaram, não conheciam eles, obviamente, né? E falaram: Senhor, queremos ver Jesus, queremos conhecer quem é Ele, queremos conhecer ao dono da nossa vida. Então, Felipe e André foram até Jesus e falaram com Jesus sobre esses irmãos. E uma coisa interessante que eu vejo no verso 23 do mesmo capítulo 12, é que ele fala: chegou a hora, ele fala, então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Muito interessante isso, né, irmão? Agora, aí você deve estar aí se perguntando por que ele falou isso. Ser revelado a natureza divina de Cristo, a natureza divina do Filho do Homem. Eu quero que você entenda que
nos versos anteriores, os discípulos, tanto o povo, queriam ver Jesus e Jesus negava. Não está na. Queriam reconhecer a natureza divina de Deus, a natureza divina do Espírito. E Jesus se negava, falava: olha, não é o tempo, não é a hora, não é o minuto, não está no tempo. No tempo certo, eu vou fazer acontecer. E estamos diante do texto que ele fala, agora sim, depois de várias vezes ter negado, ter se rejeitado a expor a sua natureza, ele fala, chegou a hora de eu revelar a natureza divina de Deus. E ele dá um exemplo, com todas as histórias de Jesus, para não deixar só nas palavras divinas dele, ele deixa uma história, uma parábola. Não, parábola não, parábola. É uma parábola, vamos dizer assim, uma parábola. E ele fala no verso 24, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em outras traduções, em verdade, verdade dos dias. Que se um grão de trigo não for jogado na terra, não morre. Ele continua a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Jesus aqui, nesse verso, ele estava prestes a revelar a sua natureza, revelar a sua bondade, vamos dizer assim. E mais à frente vamos ver que ele quis revelar a sua, vamos dizer assim, sua morte na cruz. E nisso ele já anuncia aos seus discípulos que sua morte vai vir. E antes disso ele dá a parábola do trigo. Ele diz assim, se você jogar um trigo no chão, só pegar o trigo, jogar, pá, vai continuar a ser o trigo, sozinho. Mas se você o matá-lo, vamos dizer assim, quando você planta o trigo, você mata ele dá frutos, se multiplica. Jesus quis se referir a isso, à sua morte. Se ele continuasse na terra, ele ia continuar sendo apenas Jesus, o homem que a humanidade conhece. Muitos iam ficar rejeitando ele. Ia continuar uma história, vamos dizer assim, infinita, e ele estaria vivo nessa época de hoje em dia. Então, ele se sacrifica para multiplicar a sua bondade, multiplicar a sua misericórdia, a sua graça. E ele dá o exemplo do trigo. Se eu não morrer, ninguém é salvo. Mas se eu morrer, todos. Vai se multiplicar a salvação, vai multiplicar toda a terra, vai ser perdoado. E logo após ele dá outro exemplo disso. No verso 25 ele fala, quem ama a sua vida não terá vida verdadeira. É interessante esse versículo. Enquanto tem muita gente igual a igreja de Laodiceia, né? A igreja que se acha rica, a igreja que se acha forte porque tem dinheiro. Enquanto tem muita gente que quer ficar bonito, quer ter o cabelo elegante, quer ter uma roupa elegante, e se esquece de Jesus. Deus fala, se você amar mais a sua vida do que a mim, você não vai ter a vida eterna, ou seja, a vida verdadeira. Mas se você não se apegar à sua vida, dê glórias a Deus, dê aleluias a Ele, porque Ele merece, aí sim você terá a vida eterna, a vida
verdadeira vai ser lá no céu. Aleluia. E no verso 26 ele deixa mais outro exemplo. Ele fala que se o povo quiser servir a Jesus, quiser seguir a Ele, quiser se comprometer a Jesus, tem que seguir Ele. Irmão Fernando, como é que eu faço para seguir Jesus? Como é que eu faço para conhecer a Jesus como discípulos? Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a palavra. Você não se alimenta apenas de louvores, você não se alimenta apenas de alimentos físicos, mas se alimenta da palavra. A própria Bíblia vai falar que luz para meus caminhos é a tua palavra. Então, se você quer conhecer a Jesus, quer seguir a Ele, quer servir a Ele, leia a palavra, ore, jejue, que Ele vai cumprir na sua vida. E mais à frente, irmão, no verso 27 e 28, no verso 27 e 28, Jesus, a gente se encontra com outra mensagem bastante conhecida pelas igrejas, pelos irmãos que estão assistindo. Eu acho, né, que vocês conhecem sobre essa palavra. E é Jesus vai orar para Deus e falar: Senhor, ele sabia da dor que ele ia passar. Ele sabia do momento da aflição que ele ia passar na cruz. Ele ficou angustiado. Em outras traduções vai dizer que ele, em outro evangelho, no caso, né, vai dizer que ele suou sangue, ó, esse ponto de aflição fez ele suar sangue. Ele falou: Pai, se for a tua, Pai, se por bondade, afasta esse cálice de mim, tira essa dor de mim. Mas ele pediu como homem, mas mesmo assim ele ainda era Deus. Ele ainda era o Senhor Jesus. Ele fala: livra-me desta hora de sofrimento. Não, pois, foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, aí no verso 28 ele fala: Pai, revela a tua presença gloriosa. É aqui onde ele revela a sua verdadeira presença. E lá no verso 23. Aqui ele revela a sua gloriosa presença, a sua gloriosa vontade. Ele olha para talvez ele olhou para o céu e falou: Pai, revela a tua gloriosa presença. E a Bíblia fala que do céu veio uma voz que dizia: eu já revelei e revelarei de novo. E no verso 29 vai falar: a multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmaram que era um anjo que tinha falado. Aí no verso 30 e 31, interessante, ele vai falar assim: mas ele disse, não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Ele disse, por causa de vocês. Não foi por minha causa que essa voz veio do céu. Não foi por causa que eu sou filho de Deus que essa voz veio do céu. Mas foi por causa de vocês. O filho do homem vai morrer, o filho do homem vai se sacrificar, mas por causa de vocês. Por causa de vocês.
que ele deixou uma mensagem bastante reflexiva para os últimos dias. No verso 31. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Irmãos, eu estava estudando sobre isso, e é forte. É forte a compreensão de Cristo, a sua sabedoria. Ele fala no verso 31 que vai ter reis, vai ter governadores, vai ter políticos que vão querer mandar na terra. Mas o meu povo que me ama, que me serve, vai servir a Jesus. Ele disse, eu os expulsarei. Então, irmãos, você passa por uma crise de liderança, uma crise de governar, saiba que Deus está caminhando sobre isso. Deus está olhando sobre isso. Não estou falando sobre política, estou falando sobre as lideranças da terra. Indo mais à frente, ao verso 33, verso 33, 34 e 35, Jesus disse, ele fala assim, ele dizia para indicar de que maneira irá morrer a multidão. Irá morrer. A multidão perguntou, a nossa lei diz que o Messias vai vir para sempre. Como é que o Senhor diz que é filho do homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse filho do homem? No verso 35, Jesus responde. Jesus respondeu, a luz estará com vocês, ainda um pouco mais. Vivam a vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. O povo perguntou a Jesus no verso 34. A nossa lei, a lei de Moisés, diz que o Messias vai vir para ficar para sempre com nós. A nossa lei diz que o Messias vai ficar para sempre conosco. O povo começa a questionar Jesus, começa a falar, quem é esse filho do homem? Por que ele vai ser levantado da terra? Por quê? O interessante aqui é que Jesus ele faz uma resposta meio confusa aos olhos humanos, mas que é totalmente a resposta que eles queriam escutar. E ele responde uma coisa interessante no verso 35, é que ele fala, vivam com esta luz enquanto você as tem, para que a escuridão não venha os tomar. Porque quem anda na escuridão não sabe para onde está indo. Sabe o que Jesus quis dizer nessa mensagem? Sabe o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que quem anda na escuridão, quem anda no pecado, quem anda na prostituição, na miséria, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo, não sabe qual é o peso do inferno, mas ele deixou bem claro um pouco antes, andem na luz, porque quem anda na luz sabe para onde está indo, quem anda na luz sabe para onde vai, quem anda na luz sabe que vai para o céu. E no verso 36 ele fala, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Creiam na luz. Creiam em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, enquanto vocês têm. Porque em Apocalipse vai dizer que vai chegar um momento que a palavra vai ser proibida,
na terra. Vai chegar um momento que a palavra vai ser tirada da terra. Então, irmãos, enquanto vocês têm Jesus, vivam Jesus. Enquanto vocês têm essa palavra aqui, creiam na palavra. Enquanto vocês têm essa Bíblia, creiam na Bíblia, no caminho, para que possam ir para o céu. Possam ir para o céu. E começando uma nova etapa, no mesmo verso 36, 37 e 38, ele vai falar assim: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isto, foi embora e se escondeu do povo. Jesus se escondeu do povo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? É que vai ter momentos que Jesus vai ficar calado. Jesus não vai responder suas orações. Para ver se você sabe se virar sem Jesus. Tem horas que você vai estar na prova, vai pedir: Pai, socorro, me ajude. E ele não vai responder. O interessante, no verso 37 ele fala: eles tinham visto Jesus fazer todos os milagres, mas não criam, mas não criam em Jesus. Não criam nele. Tem gente que conhece Jesus só pelos milagres. Tem gente que conhece Jesus só por ouvir falar, como Pilatos e Herodes. Mas eu creio que ainda há nessa geração pessoas que conhecem o poder de Cristo, que conhecem o poder da revelação dos séculos, que é a palavra, a Bíblia. Eu creio nisso. E no verso 38 ele fala: para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, o Senhor que creu na nossa mensagem, e quem viu que era o Senhor que estava agindo. Viu que o Senhor estava agindo. E no verso 39 ele fala: não podiam crer como Isaías. Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. O povo não podia crer, porque Jesus se escondeu. O povo não podia agir, entender Jesus. E no verso 40 ele fala: Deus cegou os olhos deles e fechou a mente. Tem pessoas hoje em dia que sabem demais, que acham que é o sabichão, sabe de tudo. Tem pessoas hoje em dia que olha demais, tem a mente muito aberta, é muito curioso, quer saber das coisas. Aí depois de um tempo perde essa sabedoria, não sabe? Porque foi o próprio Deus que fechou a mente dessas pessoas. Indo mais adiante, no verso 41, Isaías disse: isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No verso 42 e 43. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele.
para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais dos elogios das pessoas do que os elogios de que ser elogiado por Deus. Tem pessoas que são assim igual os líderes judeus. E tem gente que não fala publicamente de Deus. Na escola, ninguém sabe que ele é cristão. No trabalho, ninguém sabe que ele é cristão. Na faculdade, ninguém sabe que ele é cristão. No verso 43 ele vai falar. No verso 43 ele vai falar que esses homens preferiam mais os elogios das pessoas do que o próprio. Eu não sei você, mas eu não quero me esconder Jesus. Eu não sei você, mas eu não quero me afastar da presença de Cristo. Eu não sei você, mas eu quero receber os elogios de Deus. Tem gente que faz a obra para receber elogio do pastor, tem gente que faz a obra para receber elogio dos líderes, por quem nós devemos ser aprovados é por Deus. E mais à frente, no verso 44, 45, 46 e 47 diz: Jesus disse, não, vamos ler só três em três, como estava indo. 44, 45, 46. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê também é aquele que me vê, é aquele também que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para quem crê na luz, para quem crê em mim, não fique na escuridão. Com licença. Me perdoe. Ele, logo após, me perdoe de novo, irmão. Eles falam de novo. Ele, ele após que a gente tinha acabado de estudar, ele fala do povo que diz, se ele vai falar, quem crê em mim, não crê somente em mim, mas crê também em quem me enviou. Irmãos, testemunho rápido meu. Quando eu comecei na fé, eu ficava em dúvida, rapaz, e as pessoas que viam Jesus naquele tempo, Jesus em carne, elas viam o rosto de Deus, o rosto de Cristo. Aí eu fiquei perguntando, aí eu cheguei para o irmão e fiz essa mesma pergunta. Ele disse, não, rapaz, essa. Quando as pessoas viam o rosto de Cristo, viam o rosto humano dele, o rosto de humano. Essa pele aqui engraxa, essa pele aqui, nossa. Não viam a face de Cristo, porque ela é muito gloriosa, quem sabe. E para os que sabem, quem vê, morre. E ele fala no verso 46, eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Como falei mais à frente, no verso 34, Jesus ele veio como a luz para os nossos caminhos. Jesus ele veio como a luz para a nossa caminhada, para que nós não ficássemos na escuridão. Se ele não tivesse morrido na cruz,
nós estávamos hoje aqui andando na escuridão, no pecado. Se ele não tivesse morrido, não tinha isso aqui, ó. Não tinha isso para nos fazer chegar ao céu. E no verso 47, 48, ele fala: se alguém ouve a minha mensagem e não a pratica, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Jesus, ele vai falar. Peraí, tem alguém ligando aqui. Meu irmão, peraí. Pronto, me perdoe. Eu desfoco. Ele fala no verso 47: se alguém ouve minha palavra, eu vou ler o 48 para complementar, né? Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessas pessoas no último dia. Ele quis dizer nesses dois versos: se alguém lê a Bíblia, se alguém lê a palavra e não a pratica, eu não vou julgar. Ele está assim, ó. Vai estar só aconselhando, falando: filho, vá por aqui, vá por ali. Eu não julgo agora, porque as palavras que eu tenho dito, ou seja, a Bíblia, é que vai julgar você no juízo final. Eu estou dizendo que tanto a Bíblia, tanto as palavras de Deus, você é revelada pelas orações, que você não obedece, vai sim lhe levar para o inferno. Se você desobedecer as palavras, se você desobedecer a Bíblia, a revelação das Escrituras, você vai para o inferno. Então você, irmão, que é cristão, sai na hora da palavra. Você, irmão, que é cristão e despreza a palavra. Então você, irmão, que não obedece a palavra, não honra pai e mãe, não ora, não jejua, não busca. Deus está dizendo: viva, viva aí à vontade, faça o que você quiser. A palavra está aí para ser lida. Então, se você não a pratica, ela própria vai julgar você no juízo final. E já encaminhando para o final, irmãos, ele fala: eu não tenho, no verso 49, eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou e que me ordena. Eu devo dizer e anunciar. Verso 50 que nós lemos: e eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. Aleluias. E que eu digo, e o que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Jesus fala no verso 49 e 50. No 49 ele vai falar: eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu não estou falando isso para encher a minha glória, que eu não preciso de mais glória. Eu tenho a glória dos anjos. Eu vivo a glória. Eu não amo o meu próprio nome, mas o do Pai. Se o próprio Jesus honra o nome de Deus, e nós que somos seres humanos, nós temos que viver, nós temos que pedir o nome de Cristo, orar pelo nome de Jesus. E no verso 50, ele fala: eu sei que o seu mandamento, ou seja, o de Deus, o seu mandamento dá a vida eterna.
A vida eterna está na obediência. Alcançar a vida eterna está na obediência. Temos que obedecer os mandamentos que Deus dá para alcançar a vida eterna. A vida eterna de Deus. A vida eterna de Deus está através dos mandamentos. Temos os mandamentos que a Bíblia fala através de Moisés e temos também a Bíblia inteira. Ontem eu estava falando com o irmão, aí ele falou, nós temos que obedecer os mandamentos, irmão. Para chegar no céu, eu sim, tem os mandamentos, mas tem que obedecer a Bíblia inteira também. Porque a Bíblia tem outros mandamentos, ao não ser os outros. A gente tem que honrar pai e mãe, tem que buscar, como diz os outros mandamentos, mas a gente tem que saber que tem o resto da Bíblia, a outra parte da Bíblia. Quem crê em Jesus não fica no pecado, quem crê em Jesus não fica na escuridão. Então, irmãos, é essa mensagem que eu quero trazer para os irmãos, é essa mensagem que eu quero trazer para os telespectadores da parte de Deus. Que Deus seja louvado pela vida dos irmãos que ficaram até o final assistindo, que anotaram, que estudaram através desse estudo, dessa ministração da palavra. Essa palavra, Deus seja louvado. Então, para encerrar, irmãos, vamos fazer uma oração. Aí onde você está novamente, feche seus olhos e ore assim juntamente comigo. Senhor amado, Salvador Jesus Cristo, meu Deus, graças te damos por essa mensagem que o Senhor me deu. Graças te damos, Senhor, por esse estudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Senhor, abençoa os telespectadores que escutaram essa mensagem, entenderam, estão com um novo entendimento sobre a tua palavra, Pai. Senhor, visita a casa dessas pessoas, visita o coração, Senhor, onde estiver alguém depressivo, no pecado, Pai. Senhor, vai lá, livra, ajuda, Senhor, abençoa essas pessoas, dê um abraço de ânimo para quem está triste, ó Senhor Jesus, e eterno Pai, o ajude, o dê força, Pai. Assim que nós encerramos, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. E todos dizem